Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. O Evangelho diz que ele viu e sentiu compaixão daquele povo, porque parecia como que ovelhas sem pastor. Então hoje eu quero falar da compaixão. A compaixão é mais que um sentimento. A compaixão é um jeito de olhar para as pessoas. É claro que nós gostamos que nos olhem com compaixão, principalmente quando nós estamos feridos. E às vezes até temos vergonha das nossas feridas. Não deveríamos ter. Deveríamos nos sentir muito à vontade com o Senhor e com aquelas pessoas em quem nós confiamos, de não esconder as nossas dores e os nossos machucados. Então Jesus olha com compaixão e vê diante de si uma multidão machucada, ferida. E ele diz, eram como que ovelhas sem pastor, ou seja, pessoas abandonadas. Infelizmente é muito comum a gente encontrar em alguns lugares cachorros abandonados. Nem os cães, nenhum animal deveria ser abandonado. E no entanto abandonam os animais. E existem muitas pessoas que também são abandonadas, ou que se isolaram e se trancaram no seu isolamento, ou que foram desprezadas por outras pessoas. Não importa. O que importa é que nós precisamos aprender a ter o olhar de compaixão. Como que isso é importante? Eu disse que nós gostamos da compaixão, que os outros se compadeçam de nós. E por isso então a compaixão é uma das características mais importantes da identidade de Jesus, da identidade de nosso Deus. E lembrando que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso desafio é reconstruir ou construir dentro de nós a compaixão. A compaixão também pode ser chamada de empatia, ou pela empatia nós podemos construir a compaixão. Vamos lá, de um lado existe a simpatia, na outra ponta a antipatia. A empatia não é uma coisa nem outra, a empatia está no meio, é o que a gente chama de antítese. E que significa quando nós conseguimos sentir no nosso coração aquilo que o outro sente. Isso é empatia. Então, a empatia é a capacidade de alegrar-se com aqueles que estão alegres, felizes, festejando a vida, mas também é a capacidade de sentir a dor daqueles que estão machucados, feridos, abandonados. E Jesus tem essa capacidade. Ele vai à festa de casamento em Caná e ali festeja com os noivos. E quando vê que o vinho vai acabar, ele continua empático. E na empatia, ele cuida para que a festa não se acabe, mas continue. Empatia e compaixão, vamos dizer, é aquele sentimento, é aquele jeito de ser, quando eu sinto a dor do outro. O exemplo que eu tenho dado, como uma mãe ou um pai que sofre ao ver o filho sofrendo. Pode ser outra pessoa, podem ser outros laços. Eu fico imaginando e vem à minha cabeça duas cenas. Uma cena que está muito próxima de nós e que não é só no Rio de Janeiro,
é quando surgem, né, dizem assim, aquelas balas perdidas ou num tiroteio, acerta lá uma criança ou uma outra pessoa, e aí aquela mãe chora, aquele pai chora, a comunidade faz até uma passeata com cartazes, né? Quanta dor, quanto sofrimento, e infelizmente a gente sabe que isto às vezes não dá em nada. Outra cena que me veio à memória, falando dessa compaixão, parece-me, não sei de onde que eram os imigrantes que se aportaram na Espanha. Então, indo a nado, não é? Aquele menininho que se enrolou lá com um monte de garrafas para não afundar, lembram disto? E aquela mulher que era tipo como é que chama lá? Esqueci agora, da Cruz Vermelha, não é? Que parece que pega no colo aquele jovem negro, não é? Que foi arrancado das águas mais morto do que vivo. Isso é compaixão, não é? Não tenho nada a ver com a tua vida, e no entanto eu tenho tudo a ver com a sua vida, e eu me coloco junto de você. Então nós somos chamados a cultivar a espiritualidade da compaixão. E a gente aprende com Jesus, a gente aprende com Maria, a nossa mãe rainha, a Nossa Senhora Aparecida, aprendemos com o Beato Donizete, com o nosso padroeiro Santo Antônio e com tantas pessoas. E por isso, nós somos chamados a ser uma comunidade terapêutica. O que é uma comunidade terapêutica? É uma comunidade onde um cuida do outro. Isso é ser bom pastor. Eu sou cuidado por Jesus e eu cuido dos outros. Comunidade terapêutica. Na nossa paróquia, o padre está aqui, né, como terapeuta e acolhe tanta gente, e tanta gente que a gente gostaria que viesse também. Mas eu quero lembrar que a pastoral social, que é um serviço terapêutico. Pessoas que aparecem, humildemente pedem ajuda, aceitam a nossa visita e depois nós ajudamos. E ajudamos com o quê? Claro, com a palavra, com a visita, não é? E com alimentos. Alimentos que vocês trazem. É bacana ver o pessoal chegando, colocando lá no cesto, não é? Outros trazem quantidade maior, já leva ali para a sala do alimento. Isso é comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica é quando nós nos conhecemos e, principalmente nas horas difíceis, estamos presentes um na vida do outro. Aquela presença que ajuda a restaurar as forças. Mas eu quero fazer um desafio também e dizer que nós somos chamados a ser famílias terapêuticas. O que é a família terapêutica? É aquela em que um cuida do outro. É quando a nossa casa, às vezes, se torna um hospital e ali alguém precisa de maiores cuidados. Então, cuidar, proteger, isso é ser bom pastor, isso é ser ovelha do rebanho de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, nesta missa sertaneja, essas melodias que tocam o nosso coração, para muitos aí lembra o tempo da infância ou da juventude, né? Mas toca o nosso coração. Que o Evangelho seja também esta melodia a tocar o nosso coração e assim podermos agir com mais compaixão. Ninguém é estranho a nós, somos todos irmãos. Queiramos ou não, chama Deus de Pai, como é que eu não chamo o outro de irmão? Diocese em Evangelização.